Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Olá, sejam bem-vindos ao programa Chegou a Hora. Esse é mais um momento de vitória, é mais um momento de esperança, é mais um momento de grande alegria, no qual nós vamos compartilhar uma palavra, um momento de oração, que vai iluminar você, vai projetar você a essa dimensão sobrenatural de vida. E é muito bom saber que dia após dia, programa após programa, nós temos tido essa oportunidade de receber uma mensagem positiva, uma mensagem que vai nos conduzir às vitórias nesta vida e na vida futura, na vida eterna, na vida com Deus. Fique com a gente, em alguns minutos nós estaremos fazendo um momento da oração, mas agora eu quero compartilhar com você uma mensagem muito sobrenatural, muito especial, e eu creio que, independentemente do momento no qual você esteja vivendo hoje, bom ou não, porque temos momentos bons, temos momentos difíceis, de uma maneira ou de outra, é fundamental que Deus esteja no comando e no controle de nossas vidas. Quantas pessoas têm vivido dias de tamanha felicidade, mas por um imprevisto, um acontecimento inesperado, e a pessoa se vai, mesmo estando vivendo com saúde, estando vivendo em paz no seu lar, com a sua família, mas de repente tudo se acaba. Por isso Deus tem que estar no comando, mesmo no momento de alegria. E no momento de dificuldade, nós podemos buscá-lo, porque quando nós o buscamos, nós o encontramos. Então fique com a gente, porque nesse instante a palavra de Deus vai orientar você e você vai perceber que os propósitos divinos muitas vezes são diferentes daquilo que nós imaginamos. Ouça essa palavra e seja fortalecido, fortalecida nesse momento. Nós vamos fazer uma meditação na palavra de Deus e vamos observar a experiência de dois homens de Deus que, por obedecerem uma direção que veio pelo Espírito, eles enfrentaram toda uma situação difícil, mas no final a resposta foi perfeita. Por quê? Porque a resposta que vem de Deus sempre será perfeita. Tem muita gente que imagina estar indo tudo bem, está dando conta, está resolvendo as coisas, e o final às vezes se torna uma grande decepção e uma grande derrota. Por outro lado, aqueles que confiam em Deus e nessa palavra, mesmo que no momento presente as coisas pareçam estar um pouco complicadas, mas o final será surpreendente. E é isso que nós precisamos, de um final abençoado. Melhor tem de ser o fim das coisas do que o começo delas. Nós vamos ler em Atos 16, versículo 25, a palavra de Deus diz o seguinte, olha: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Que experiência maravilhosa viveram Paulo e Silas de uma maneira um pouco
surpreendente. Por quê? Porque Paulo e Silas tinham traçado um plano para fazer a obra de Deus. Mas aconteceu que em um sonho, em forma de uma visão, Paulo teve uma outra direção e ele entendeu que Deus estava dizendo a ele: olha, não vá por esse caminho que vocês estão planejando, siga essa outra direção que eu estou passando para vocês, porque alguém está precisando de ajuda nesse momento. Paulo não teve dúvida, imediatamente ele já combinou com seu companheiro de viagem, o Silas, e disse: olha, nós vamos seguir uma outra direção, porque Deus está nos falando sobre isso. E por causa de mudar o seu itinerário, aconteceu o seguinte: Paulo foi para uma cidade onde ele teve um encontro com uma jovem, e aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação que agia na vida dela. E à medida que Paulo e Silas, passando pela cidade de Filipos, eles foram evangelizando, aquela garota ia após eles dizendo: esses homens que anunciam o reino de Deus verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. E aquela menina foi fazendo isso dia após dia. Paulo e Silas iam pregar a palavra, ela aparecia e os elogiava. Num certo momento, o apóstolo Paulo teve o discernimento que aquela palavra não era uma palavra de Deus. Aquela jovem estava falando possuída por um espírito maligno. E o apóstolo voltou-se para ela e disse: espírito maligno, saia dessa moça agora. E imediatamente aquele espírito foi embora. Aquela jovem parou de adivinhar, porque era o espírito que agia na vida dela que fazia com que ela fosse uma vidente. Percebeu? Tome muito cuidado com os espíritos que andam fazendo as previsões para a sua vida. Eu quero que você preste atenção nisso, porque de que adianta você ter uma previsão bem feita se ela vem do inferno? De que adianta? Olha, aconteceu mesmo. O que aconteceu? Morreu todo mundo lá em casa. Veio do inferno, uma previsão maligna, uma previsão de derrota, de fracasso. E quase sempre as previsões que nos vêm são previsões de sofrimento, de tristeza, de angústia. E isso acontece por causa que vem de uma inspiração maligna. É importante que você preste atenção nisso. O apóstolo Paulo não admitiu, apesar daquela moça, daquela garota, estar falando que eles eram realmente servos do Deus Altíssimo. Mas mesmo uma previsão que parecia positiva, o apóstolo Paulo disse: não, eu não quero essa influência na minha vida, e mandou aquele espírito embora. Quando o espírito se foi, a adivinhação parou. Os senhores daquela jovem, que eram os donos dela, porque provavelmente ela era apenas uma escrava, eles ficaram apavorados, porque eles ganhavam dinheiro com as adivinhações da menina. Mas agora encerrou-se a fonte, porque o espírito foi embora. O que aconteceu? Aqueles homens mandaram prender os dois homens de Deus, Paulo e Silas. Pegaram os dois, levaram em praça pública e os açoitaram com varas publicamente. Toda a cidade vendo a cena, os homens de Deus que foram até aquela cidade para pregar a palavra, estavam agora sendo humilhados diante de toda a cidade. Estavam sendo castigados, porque eles realizaram uma boa obra na vida de uma moça que estava possuída por um espírito demoníaco. O que aconteceu? Pegaram Paulo e Silas e lançaram no cárcere. Mas não é possível. Eles não estavam naquela cidade porque Deus mandou. Não foi Deus que disse: vá para Filipos, para essa região e pregue a minha palavra. Tem coisas que são difíceis
de nós compreendermos, não é mesmo? Às vezes obedecemos aquilo que Deus está mandando a gente fazer e a situação acaba se revirando e se tornando uma situação difícil e complicada. Foi isso que aconteceu. Paulo e Silas poderiam duvidar imediatamente. Mas Deus manda nós estarmos nesta cidade e depois nos deixa apanhar, nos deixa ser preso. Que Deus é esse? Deus perdeu o controle? Deus perdeu o comando? Deus não está sabendo mais o que está falando? Eles foram lançados no cárcere, os seus pés foram presos ao tronco, eles estavam num momento de grande dificuldade, com o corpo todo ferido, sangrando. Dois homens de Deus, pessoas sérias, pessoas honestas, um dos maiores apóstolos de toda a história, o apóstolo Paulo, mas estava vivendo uma experiência totalmente diferente daquela que ele imaginava. Ele imaginava que iria pregar a palavra, iria ficar tudo bem, as pessoas iriam se converter, iriam ser salvas, mas era meia-noite e eles estavam lá presos, sangrando, feridos, humilhados, porque obedeceram a Deus. Você já passou por alguma situação assim? De estar vivendo em obediência a Deus e de repente as coisas se revirarem? Mas quase sempre que nós estivermos vivendo exatamente aquilo que Deus mandou, alguma perseguição virá. Se você está assistindo o programa hoje e alguma perseguição tem se manifestado em sua vida por causa da sua obediência e do seu temor a Deus, não se assuste, meu amigo, minha senhora, meu jovem, Deus não perdeu o controle da situação não, tá bom? Não fique desesperado, não murmure, não reclame, não se queixe, não, você não pode fazer isso. Você não está obedecendo a palavra de Deus, não está seguindo a direção de Deus. Então olha para a experiência de Paulo e Silas. Meia-noite eles estavam presos, feridos, humilhados, mas o que eles estavam fazendo? Cantando louvores e orando a Deus. Eles não estavam reclamando, eles não estavam murmurando, se queixando, pensando que Deus havia falado alguma coisa e depois tinha mudado de ideia. Não, eles estavam seguros de que estavam na direção certa, que estavam vivendo a perfeita vontade de Deus. Por isso, mesmo sentindo dor, mesmo ali naquele cárcere escuro, eles estavam felizes, porque estavam cantando. Eu quero dizer a você, ao invés de ficar aí deprimido, aborrecido, cabeça baixa, murmurando, se queixando, porque alguma coisa estranha está acontecendo na sua vida, e você está obedecendo a Deus, mas as coisas estão se revirando e você não está entendendo. Quando nós não entendemos, procure colocar nas mãos de Deus, mas não murmure. Todos que reclamam acabam perdendo a bênção, todos que se queixam acabam perdendo a presença de Deus e a ação de Deus. Mas todos que se alegram, Paulo e Silas estavam alegres porque eles cantavam. Ninguém canta estando triste, não é verdade? As pessoas cantam quando estão felizes. Glória a Deus, estou cantando, estou feliz, estou dando graças a Deus. É isso que é importante. A palavra de Deus ensina, olha, em tudo você deve dar graças. Jesus, ele disse o seguinte: se alguém se levantar para te perseguir, para te prejudicar, para mentir contra você, o que você deve fazer? Você deve se alegrar, meu amigo. Jesus disse, alegrai-vos e regozijai-vos. Mas o que nós fazemos? Qual é a nossa atitude normalmente? Alguém fala uma coisinha assim, uma palavrinha assim contra a nossa vida, pronto, perdeu a graça, acabou o dia. Não quero mais saber de nada. Tem gente que diz, nem vou mais na igreja, estou indo na igreja, mas não quero mais ir não. Eu estou servindo a Deus, mas está tudo dando errado. Estão me perseguindo, estão falando mal, estão me acusando, estão me criticando. Você tem medo de crítica? Se você tiver medo de crítica, você nunca vai chegar a uma posição de vitória, de realização, de sucesso. Nós precisamos enfrentar a situação.
quanto mais você aparecer, quanto mais você se esforçar, quanto mais você se dedicar, trabalhar, mais você vai ser perseguido, criticado. As pessoas não vão aceitar a sua maneira, porque de uma forma geral, gente, as pessoas são muito acomodadas, elas são muito paradas, não estão a fim de se sacrificarem, darem o melhor de si, não. E com isso, nada acontece. Quando alguém como você começa a se destacar, vem a perseguição, vem a crítica, vem lá os problemas. Por quê? Porque você agora é uma pessoa diferente. Paulo e Silas eram pessoas diferentes. Eles estavam ali naquela cidade, mas a cidade toda percebeu que dois homens de Deus estavam passando por ali. Então, fique feliz. Se alguém criticar você, perseguir você, alegrai-vos, disse Jesus, regozijai-vos, porque você terá uma grande recompensa, pois Deus está no controle. Naquele cárcere, todo ensanguentado, o apóstolo Paulo louvava a Deus, agradecia a Deus, cantava hinos ao Senhor, e de repente, a Bíblia diz, um grande terremoto abalou aquele cárcere, sacudiu aqueles alicerces, as portas das prisões se abriram, os presos ficaram todos soltos, inclusive Paulo e Silas. O carcereiro acordou desesperado e ele disse, eu vou me matar. Paulo disse, não faça isso, ninguém vai fugir, porque Deus está no controle. Deus só está mostrando que Ele está vendo a nossa sinceridade, Ele está vendo que nós somos pessoas honestas, Deus está mostrando que esta cidade precisa de mais temor diante dEle. Naquele instante, Deus entrou em ação para surpreender Paulo e Silas e toda a cidade. Naquele momento, o próprio carcereiro, que havia ferido os apóstolos, havia maltratado eles, começou a se preocupar. Não, eu vou cuidar de vocês agora. Começou a limpar as feridas que ele mesmo havia feito em Paulo e Silas. O próprio carcereiro disse, o que eu tenho de fazer agora para ser salvo? E Paulo logo lhe respondeu, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa. Deus está no comando para salvar uma vida. Sabe, gente, mesmo que a gente tenha que se esforçar, se sacrificar, sentir um pouco o aperto da situação, mas se aquilo for para o bem, tanto nosso, quanto da nossa família, ou para o bem de alguém que nós amamos, vamos ficar felizes. Afinal de contas, Jesus era justo, perfeito, uma pessoa especial. E Ele deu a sua vida em meu favor e em seu favor. Por que agora nós não estaríamos dispostos a dar um pouco de nós mesmos em favor de alguém que precisa? E quando Deus, Ele fala uma palavra, aquela palavra não voltará vazia para Ele. Deus havia dito para Paulo e Silas, vão para esta região, porque eu tenho uma obra para realizar. E eles foram, sofreram, mas Deus disse, eu estou no controle. Então, meu amigo, meu jovem, minha senhora, mesmo que você esteja sofrendo um pouco agora, por estar buscando fazer a vontade de Deus, não se desespere. Deus entrará em cena rapidamente para mostrar para você que Ele continua no controle. Se Deus mandou, obedeça. Ele está encaminhando você a um final de grande vitória e grande alegria. Por isso não precisa ficar aí reclamando, angustiado, triste, murmurando, se queixando. Não faça isso. Siga o exemplo de Paulo e Silas, que mesmo sofrendo, estavam dando glória a Deus. Em tudo dai graças, não se esqueça, Deus está pronto para agir, mas você precisa proceder de maneira correta.
Deus está esperando somente a sua atitude para que Ele possa se manifestar. Mas a hora que Ele se manifestar, você vai ficar surpreso. Eu creio que para Paulo e Silas, perto da meia-noite, naquela situação, foi um grande presente. Olha que Deus forte que nós estamos servindo. Olha que Deus poderoso, capaz de abrir as portas da prisão na qual nós estamos. Então, se você se encontra na mesma situação, não tenha medo. Deus vai se manifestar de alguma maneira. Se você continuar fiel a Ele, Ele continuará fiel e vai agir na hora exata. E tem mais, vai surpreender você. Tenha fé, isso é fé. Se nós não cremos, nada acontece. Mas se nós cremos, tudo vai acontecer segundo a boa, perfeita e maravilhosa vontade de Deus. Continue firme, o Senhor é contigo. E por esses dias, você vai receber uma grande surpresa. E ainda vai entrar em contato conosco para dizer: pregador, aquela palavra se cumpriu, já estou feliz porque Deus agiu na minha vida. Você crê? Vamos orar então. Eu tenho certeza que você acreditou e recebeu essa palavra, senão você não teria ficado aí. Você está aí porque Deus quer estar no controle da sua vida. E nada melhor do que buscarmos a presença dEle com oração. Então nós vamos orar agora e você vai pedir: Deus, me perdoa se você tem se queixado, reclamado, se você tem murmurado. Você pede perdão agora, fala para Deus: Deus, me perdoe, porque eu vou te dar graças. Eu vou obedecer a sua palavra conforme essa pregação que eu acabei de ouvir. E aí você vai falar: Deus, entra em cena e me surpreenda, porque eu quero receber a tua bênção nesse momento. Vamos orar? Fique bem à vontade, se solte e vamos clamar ao Senhor, porque Ele é bom e Ele se faz presente. Feche os olhos, curve a sua cabeça e abra o seu coração. Vamos orar. Querido Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque o Senhor não perde o controle de situação nenhuma. Meu Deus, o Senhor está sempre no comando. Esta é a minha fé, esta é a minha certeza, juntamente com cada uma dessas pessoas que assistiram ao programa hoje. Meu Pai, que o Senhor comece a perdoar os pecados, que o Senhor comece, meu Deus, a purificar a mente e a alma desse homem e dessa mulher, para que eles possam ser gratos em Tua presença. Meu Deus, para que eles possam, Senhor, honrar ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, e que cada um agora creia na sua resposta, que o Senhor, meu Deus, vai agir de maneira sobrenatural, como agiu na vida de Paulo e Silas. Tu és poderoso para reverter esse quadro, para mudar esta situação, para abrir estas portas que estão fechadas, meu Deus, para operar um milagre, quer seja na saúde, quer seja, meu Pai, nas finanças, quer seja, meu Senhor, oh meu Deus, no casamento, não importa a área, o Senhor é poderoso para realizar uma obra extraordinária. Meu Deus, Tu és poderoso para surpreender esta pessoa e trazer a resposta nesse momento. E eu tenho certeza que esse homem, essa mulher, esse jovem vai querer, Senhor, agradecer, vai entrar em contato conosco, oh meu Deus, para contar a vitória, meu Senhor, e agradecer ao Senhor por esta resposta. Pai, no nome de Jesus, eu oro, eu peço a Tua bênção, eu creio no milagre. Faz maravilhas agora para a glória do Teu nome, é a minha oração, e eu sei que o Senhor está agora no controle desse momento da vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém. Graças a Deus. Creram? Receberam? Entenderam? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te guarde.
Que o Senhor te dê vitória em todas as coisas. Continue firme. Nós estamos ainda no nosso projeto de vida. Temos ainda esse final de semana para compartilharmos. E eu quero que você prepare sua família e esteja conosco nos últimos dias do projeto de vida. Estaremos até domingo realizando esse trabalho. E se você realmente deseja Deus no controle de todas as coisas, é muito importante que você tenha uma atitude de fé e venha buscá-lo, tá bom? Deus te ilumine e te guarde, Deus te dê vitória, Deus te surpreenda e que possamos estar juntos, nos abraçando, orando juntos, agradecendo a Deus, cantando juntos com alegria, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de ligar para nós, de enviar o seu e-mail, de solicitar o seu livreto. Vamos participar. Não apenas assistir um programa, mas interagir com o programa, porque esse programa é feito para você. Muito obrigado. Que a mão de Deus esteja estendida para guardar, livrar e abençoar você. Não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Até o próximo programa.